né, acho que já falaram sobre essa estrutura, mas a gente tem 260 colaboradores, então uma estrutura bastante enxuta, né? Aquela foto que vocês viram ali são de todos os colaboradores, inclusive das regionais, né? Nossa proporção hoje está a 30% para consultores, e 70% consultores e 30% para assistentes, isso incluindo todas as unidades. A faixa etária a gente tem aí de 25% até 30 anos, então é uma equipe que também ela se distribui, né, entre até 30 anos, aí em torno de 40% de 22 até 40 anos e 36% de, acho que faltou um item de acima de 40 anos. Tem que tirar. O tempo de casa, a gente tem um grande volume aqui de pessoas de até 5 anos de casa, então, em torno de 50% aí, tem muita gente, né, nova que chegou, muito devido também à questão de movimentações que a gente teve recentemente, né. Um item que chamou a atenção, inclusive, numa última avaliação que a gente teve da VCSA, ultimamente, é que a distribuição entre gênero, né, de homens e mulheres, então a gente tem 57% de mulheres, né, uma equipe... Aqui segue a mesma linha do Nacional. O Nacional também tem mais, mas não é 57, acho que é 52, 53. O sistema Sebrae como um todo, ele é próximo, né? Sistema Sebrae. Agora, lá nosso, o tempo de casa é maior do que o de vocês. Tem muita gente nova aqui. E uma equipe também muito qualificada, né, com pós-graduação, com um nível alto aí de escolaridade, né? Na VCSA, das 150 melhores para se trabalhar, em 2017, acho, nós fomos a que tenha o maior número de pós-graduados proporcionalmente ao número de funcionários que concorreram. Isso chamou a atenção. Paraná. É 150, exatamente, só Paraná. É 150 melhores para se trabalhar. A rotatividade é muito alta? É 2% o turnover que nós temos até acumulado agora junho. 2,5%. Até junho, janeiro a junho. Isso é desse ano? Sim, desse ano. Estatística em média? Ele chega a 3%, né? Ele tem aumentado um pouco nos últimos anos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, até em decorrência do nosso modelo de carreira, né? A gente está tratando muito do alto desempenho, do reconhecimento e também do baixo desempenho. Então, isso dá uma dinâmica diferente, né? Na questão das movimentações e do turnover também. Então, isso tem muito a ver aqui com a nossa diretriz, né, estratégica, que é promover um ambiente propício à criatividade, inovação e ao alto desempenho. Então, baseado na confiança, no reconhecimento e na valorização dos nossos profissionais, tendo como base os nossos valores: paixão, compromisso, coerência, excelência e inovação. Então, todos os nossos esforços, né, todas as nossas práticas, tudo aquilo que a gente está colocando em ação é para realmente promover esse ambiente propício à inovação, à criatividade e ao alto desempenho, para que a gente possa também trazer e disponibilizar ao nosso cliente uma entrega diversificada, uma entrega de alto valor agregado, para que a gente possa transformar a realidade desse cliente. Então, quem é que vai fazer isso acontecer? São as pessoas, né? A gente tem, ontem o próprio Eduardo Diogo estava falando da nossa estrutura, que, né, vocês têm feito as visitas aí nos prédios e realmente a nossa estrutura é excelente, mas o core são as pessoas, né? Então, quem vai fazer todas essa realidade ser transformada são as pessoas e a competência das pessoas que nós temos, e que essa competência possa também trazer resultados para o nosso cliente. Então, todo o esforço que nós temos feito e todas as ações que nós temos trabalhado é no sentido de gerar inovação, gerar ações e práticas diferenciadas, mas que sejam percebidas pelo cliente, né? Que não sejam só processos inovadores, só internamente, que a gente possa promover essa transformação, mas que de fato essa transformação possa ser percebida pelo cliente. Esse é o nosso esforço.
E aí tendo como base os valores, né, que esse é a grande cola, vamos dizer assim, né, grande que vai gerar mesmo esse engajamento e esse ambiente através dos nossos valores. Vou dar uma visão geral da unidade para vocês, né, então a gente tem os nossos núcleos, desde o provimento do pessoal, chegada do profissional do SEBRAE, relações trabalhistas, desenvolvimento da equipe, carreira e sucessão, cultura e desenvolvimento organizacional, qualidade de vida e responsabilidade social voluntariado. Então aqui é a composição da equipe. São quantas pessoas? São 8 pessoas, contando comigo, efetivos. Quantos estagiários? 2 estagiários e um menor aprendiz. Então, são 6. Essa é a composição. Ficaria ali um em cada núcleo. Não necessariamente, né? Porque Vai tem alguns que aqui acumulam, né, os núcleos, mas São 8 no total, são 2 estagiários. Sendo 2 estagiários. 2 estagiários e um menor aprendiz. Vocês vão notar que a nossa estrutura aqui ela é muito enxuta. Todas as unidades, muito enxuta. Quando a gente vai falar da controladoria, também vocês vão notar isso. Então, a gente está trabalhando muito em colocar tecnologia, aquela linha de você colocar, ter pessoas de qualidade, e que a gente quer remunerar bem, ok? Mas é uma equipe pequena, enxuta, altamente produtiva. É esse o conceito que a gente está lutando. Você tem psicólogo aí? Sim. Quantos? Um psicólogo. Você vai falar do seu processo de avaliação? Sim, vamos e falar de sim. Performance, vamos sim. Tem uma parte bem acho que detalhada até aqui. é importante o seguinte, ela tem uma apresentação que ela está gigantesca. Então seria importante vocês irem pautando também, à medida que vai ocorrendo, ó, quero falar disso Isso, aqui. a gente Prepara um pouco mais, né? De acordo com a Com a necessidade de vocês. Né? Então, estou dando um contexto geral para a gente poder entrar nas práticas e aí a gente, né, vai entrando nos detalhes. Essa parte do geral pode ir mais Então rápido. vamos lá. Então vamos passar aqui só passando, né, os nossos desafios, inovar nos nossos processos, não só internos, mas que a gente também possa gerar ganhos para as pessoas e para o cliente, preparar as pessoas para os desafios que a gente tem aí. A gente viu ontem, né, quantas inquietações, quantos temas estão vindo à tona e a nossa preocupação é preparar e instrumentalizar as pessoas para que possam fazer frente a esses desafios. Gerir a performance, que é o que você, né, trouxe agora. Então, como a gente também, à medida que a gente desafia, que as pessoas trazem os resultados, que a gente reconhece esses resultados, mensura, e desenvolver a organização em relação a clima, cultura e valores. Né? Esses são as nossas frentes de trabalho. Vamos falar um pouquinho das nossas realizações, né? Então, o que nós temos feito em relação ao desenvolvimento organizacional. Aí a gente começa a falar um pouquinho da cultura, começa a falar um pouquinho do que a gente tem feito para fortalecer a nossa cultura, monitorar e assegurar que a gente tem esse alinhamento em todos os níveis, né? Então a gente tem alguns insumos, a gente tem periodicamente as pesquisas de clima organizacional, tanto as do nacional quanto as da VCSA, né? Do nacional a gente tem às vezes tem um prazo, né, que é feito a cada 2 anos, mas... Cada 2 anos, mas agora deu uma... Faz uns 3 anos, processo de licitação, né? 3, 4 anos. Exatamente. Então a gente tem suprido essa informação com a pesquisa da VCSA, que também nos dá um diagnóstico bem aprofundado em termos de clima. A gente também tem um trabalho com os valores, né, o envolvimento das lideranças, então a gente também tem feito algumas ações para que a gente possa ter esse alinhamento a partir das lideranças e desdobrando para as equipes, e a convenção de trabalho também é uma ação importante para nós, onde a gente faz o alinhamento de estratégias e trabalha muito a cultura. Né? Em relação a VCSA, né, que é um diagnóstico importante que nós temos, a gente tem aqui algumas premiações que eu trouxe para vocês, né, a gente está entre 150 desde 2015 e estamos na expectativa aí de 2019 como é que vai se desenhar, né. Para nós é importante, claro, a gente ter um reconhecimento, mas o que é o mais válido aqui é o comparativo externo, né, do nosso clima. Então, a gente avalia periodicamente faz o monitoramento internamente, mas para nós o que é importante aqui é olhar também para fora, olhar o mercado, olhar as práticas de mercado, o que as empresas
estão fazendo, as que estão se diferenciando, né? Então, para nós, esse retrato ele é importante porque fortalece as nossas práticas e fortalece a nossa atuação. É só um detalhe, quando tem que colocar ali campeã, campeã e campeã, campeã é porque somente uma de cada setor no Brasil foi até o palco e recebeu o prêmio. Então quem apresenta esse selinho aí, participou, está entre 150. Mas quando está escrito ali campeã, é porque foi até o palco e recebeu o prêmio porque teve a melhor pontuação do naquele Brasil, setor, né? que foi enquadrado do Brasil, dentre 150. Parabéns. Então, é algo que a gente, que nos dá muita satisfação, porque é resultado de um trabalho muito forte feito de toda a empresa, né? E reconhecimento dos colaboradores, né? Então aqui algumas imagens aí que a gente fez, a gente também está na expectativa de 2019, né? Aqui a gente já tem um diagnóstico de 2019 que nos mostra um pouco como é que a gente está em relação ao mercado, né? Então é aquilo que eu comentei com vocês, é o comparativo externo, né? Que é importante a gente ter em todos os segmentos, né? Carreira, comunicação interna, educação corporativa, employer branding e por aí vai, né? E onde nós temos pontos de destaque e onde a gente tem pontos de atenção. Então, a gente sabe que ali reconhecimento e recompensa é um grande diferencial que a gente tem em relação às práticas de mercado, né? A gente tem ali uma distância significativa. Porém, em relação à carreira, a gente está ainda a um ponto de atenção para nós. Porém, carreira, todo o mercado também é um ponto de atenção, né? O radar mostra ali, né, justamente a carreira como um ponto importante para todas as empresas que também precisa avançar, né? Então, mas para a gente é bacana ter esse comparativo, porque por mais que a gente tenha alguns processos que nos limitam em função do recurso que a gente utiliza, a gente ainda está se mantendo competitivo em relação ao mercado. O né? que é o Employer Branding? Employer Branding é reconhecimento da marca, né? Como a empresa se coloca como uma marca empregadora e atrativa para que os profissionais possam reconhecê-la, tanto internamente quanto aqueles novos, né, que se candidatam às nossas vagas, aos nossos processos, e também a valorização interna da marca. E a marca se torna atrativa para o mercado, para o Sim, profissional. exatamente. Então aqui a pontuação que a gente já tem, né, dessa avaliação 2019 é de 88,8 é a nossa avaliação, né? Então a gente está ainda aguardando o resultado para ver como é que vai ficar o ranking das demais, né? Aqui os nossos valores, então a gente fez, né, periodicamente nós temos um trabalho onde a gente faz avaliação de clima e trabalhando as ações, né, mas a gente entende que os valores são a grande base do nosso trabalho. O ano passado a gente fez, né, uma ação que envolveu 100% dos colaboradores e isso gerou um sentimento novo, né, um sentimento de engajamento muito maior do que a gente percebeu até em processos anteriores, onde alguns grupos somente participavam desse alinhamento, né? Então, aqui a gente pode ter um resultado que permeou todos os processos, né? A gente sabe que a participação nas discussões e na elaboração desse trabalho fez uma diferença muito significativa. Então ela envolveu toda a casa desde a descrição do conteúdo, então tudo que foi criado em relação a isso partiu das pessoas, com uma validação final da diretoria, né? Então a gente rodou aí todas as unidades e são esses valores que estão permeando as nossas ações, não somente da unidade de gestão de pessoas, mas também das próprias unidades, dos projetos, então nos comunicados, na descrição das ações, é tudo feito, né? A gente tem exemplos práticos de como os valores estão permeando as ações. A gente também tem uma preocupação forte na integração da liderança com esses valores, porque na prática, né, são eles que vão estar no dia a dia aí com as equipes e precisam estar bem alinhados com tudo que foi definido, né? Então a gente tem aí o programa de liderança com foco em valores, né? E a gente faz de diferentes formas, a gente trabalha com a equipe de gerentes, com a equipe de diretores também, com o grupo de diretores. Como é que é esse programa? Quantos dias, quantas horas? Ele é feito, no ano passado a gente fez 4 encontros e a gente teve 32 horas de capacitação com esse grupo. Então a gente fez
A gente saiu de um processo de PDI, né, onde a gente teve mudanças no time gerencial, então a nossa preocupação era também integrar esse grupo, né, fazer um alinhamento com esse grupo, e a gente estava recém discutindo também a nova proposta de valores. Então, qual é o papel desse grupo dos gerentes frente aos valores, né? Então, foi discutido esse papel, foi trabalhado esse papel e feito uma ação para a integração da equipe e desdobramento desses valores nas suas respectivas equipes. E em paralelo também, a própria diretoria também tem um trabalho que é feito continuamente de mentoring, e que é o mesmo consultor que trabalha conosco, né, no grupo de gerentes, que faz também esse trabalho com a diretoria. Então vocês têm um contrato para esse projeto de liderança? Sim. Que é aquele do Paulo Vieira? Paulo Vieira. É com o Paulo Vieira. É com o Paulo Vieira. A gente... Aí vocês vão falar assim, mas por que o Paulo Vieira? Tem algumas razões. Não é isso? Assim, porque em 2004, a gente está falando de 15 anos atrás, ele fez um trabalho onde ele fez um mapeamento da cultura do Sebrae. Então, nesse trabalho de mapeamento da cultura do Sebrae, ele identificou traços da cultura. E a gente fez várias dinâmicas naquele ano e o trabalho parou no momento. Depois de 10 anos, nós retomamos o trabalho com ele, em 2014, fizemos de novo um diagnóstico da cultura, porque muitas pessoas saíram, a diretoria mudou, etc. E daí a gente pôde, e fizemos com ele o trabalho, justamente para verificar o que evoluiu em termos de traços culturais do Sebrae. Alguns desapareceram, outros surgiram, e a partir desse diagnóstico, então, a gente fez um plano de ação. Ele não é um plano de ação, como que eu posso dizer, estruturado, uma visão de longo prazo, ano 1 vamos fazer isso, ano 2, ano 3, não. A gente verifica como é que está a situação da casa, do Sebrae, e a gente trabalha de acordo com essas necessidades. Então ele é muito mais focado no que a gente tem que trabalhar do que numa metodologia, como vocês vão, por exemplo, conhecer o Sebrae do Rio Grande do Sul e Sebrae Minas Gerais, que trabalha com uma metodologia bem definida, bem clara e estruturada. Nós temos aqui uma metodologia, só que ela é mais aberta, onde a gente trabalha de acordo com a necessidade e pontualmente. Não tem um contrato fechado com o Paulo Vieira, do ano todo, nada disso. Vocês pagam por hora, né? A gente paga por hora, Sim. contrata as horas. Ele já fez um trabalho também no Nacional, mas foi com o corpo gerencial e com a diretoria, em relação ao coaching, né? Ele ia lá, mensalmente, tinha agenda e atendia. Sim, mas entendi. trabalho de cultura ele nunca fez. Mas era um treinamento estruturado? Não, coach. Coaching, né? Coach. Assim, o Paulo Vieira, há controvérsias, assim. Ah, sim. Função de avaliar. É polêmico. Vamos dizer assim. Eu sou do... Você já não gosta. Não consegui ouvir o audiobook dele. Entendi. O resultado... Não é o mesmo Paulo Não Vieira. é o Paulo Vieira dos livros. Não é o Paulo Vieira dos livros, tá? É outro Ele é consultor. um CIS? Não é o método CIS, não? Não. Oh, rapaz, que alívio. Não é esse A Paulo empresa Vieira. dele, estou tentando lembrar o nome da empresa dele. Mas não é esse aí não, viu? Paulo Vieira, consultor. Não é esse Paulo não. Vieira. Não, mas não é o dos livros. Que bom. Não. O Paulo tá aqui, ó. Paulo Esse Vieira, aqui, ó. nosso Ele Paulo aqui, ó. Vieira é da Fundação Esse aqui. Dom Cabral. Ele é professor da Fundação Dom Professor da Cabral. Fundação. Esqueçam que os meus comentários. E assim, o resultado que a gente teve desse trabalho foi muito positivo, né? E a gente, como o Gabo falou, não tem a gente procura trabalhar muito com foco na necessidade que a gente tem de trabalhar aquele tema. Então não é um trabalho, a estruturação dele, ela pode variar de acordo com a demanda mais emergente que a gente tem naquele momento. Então a gente faz as avaliações de clima e de valores, da prática de valores. Então, dependendo dos resultados desse monitoramento da prática dos valores, a gente também vai direcionando as ações sob medida para as unidades. Não necessariamente uma ação que vai atingir todas as pessoas, porque as necessidades são específicas. Então, com isso a gente entende que tem mais flexibilidade na execução das ações, né?
que aí a gente mesmo vai direcionando conforme a necessidade. Esse programa aí, você falou que são 32 horas. Sim. É o quê? 8 horas, 4 dias? Como que... Eles não são... não é um trabalho contínuo de uma semana, são módulos intercalados. Então a gente fez, o ano passado a gente teve 2 módulos com o Paulo Vieira, trabalhando o papel do líder frente aos valores. Então o grupo de líderes construiu qual é o papel que eles entendem, né? Entendemos que é o papel desse líder, né, frente aos valores, que é o papel de mentor. Então o que é ser mentor dos valores, o que na prática isso representa. A gente foi intercalado nesse programa 2 dias, né, 2 eventos com uma consultoria externa também, isso tudo, né, com a mentoria assim, do Paulo, que é o grande, né, mentor desse programa, para trabalhar o elemento humano, que é a integração do grupo de gerentes, né, no autoconhecimento, que a partir do momento que ele se propõe a ser mentor, ele primeiro tem que conhecer a si mesmo para poder depois mentorar o próximo. Em suma, não tem uma receitinha de bolo. A gente olha as necessidades, né? Por exemplo, a gente fez agora um diagnóstico, né, aqui no Paraná. O que a gente precisa trabalhar? Valor, todos os nossos valores. Valor, coerência. Então, a gente já definiu na reunião gerencial, vai ser amanhã e depois. Nós vamos trabalhar com os gerentes, a primeira parte é dedicada com os gerentes para a gente trabalhar a questão do valor coerência. Mas como é que trabalha? A gente impacta com o diagnóstico, que eles não conhecem ainda, e nós vamos debater abertamente. Vamos, entre aspas, se fechar e discutir o tema para onde a gente tem que encaminhar. Inclusive, a construção da estratégia é coletiva. Sempre coletiva. Vai atuar frente ao diagnóstico. Coletivo. A gente responsabiliza, coloca todo mundo como protagonista. Porque é muito fácil você chegar e trazer uma consultoria iluminada e falar, segue faz isso, segue a receitinha. Até porque as próprias consultorias têm etapas que a gente fica de fora, né? Então, que é o domínio da consultoria. Então é isso que a gente optou por fazer um processo mais flexível, que para nós tem trazido resultados importantes. Porque a gente consegue estar junto em todo o tempo e incluir as pessoas a todo momento, né? Fazer de uma forma mais aberta, mais transparente e mais participativa, porque quando a gente trata de valores não pode ter filtro, né? A gente tem que tratar de uma forma mais aberta. Então é nessa forma que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? E aí a gente também divulga, né? A gente tem na nossa página, nos nossos meios de comunicação com os colaboradores, a gente também procura que isso está sempre em pauta, ok? A convenção também, anualmente a gente faz essa ação, e é um evento onde a gente pode incluir todos esses pontos, comunicar, né, trazer um alinhamento maior com as pessoas. A gente fez aqui a de 2019, no começo desse ano, e o tema foi Sebrae em frente. Né, em frente para seguir em frente e para enfrentar, né, é o duplo sentido. E um diferencial que a gente trouxe para essa ação foi trazer as pessoas internas mesmo para contribuir com a programação e para trazer a sua identidade e a sua competência aqui em vários momentos. Então a gente fez são ações, né, uma ação anual que a gente procura trazer também sempre pessoas que possam nos ajudar a refletir sobre esses temas, tá? Então, o pano de fundo, né, são os valores, e que eles acabam tendo interface com outros núcleos, né? Aqui a gente começa a falar um pouquinho do processo de carreira. Então, quando a gente traz esse tema, a gente está alinhado com a diretriz nacional do SGP 9.0, e vou contar aqui para vocês um pouquinho como é que a gente implantou esse processo aqui. Então, a gente vem trabalhando desde junho do ano passado na implantação do SGP 9.0. Para nós, a gente recebeu assim com muita satisfação esse novo modelo. Que bom. Né? A gente teve muita urgência, inclusive, na implantação dele. A partir do momento que foi sinalizado que ele estava pronto para ser implantado nos estados,
né? A gente também participa do comitê gestor da SGP, mas a gente teve urgência nessa implantação porque a gente sabia do histórico do placar de carreira, do modelo anterior e do tempo que a gente estava aguardando para que esse modelo pudesse ser implementado. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu várias ações, né? Desde, claro, as aprovações formais que precisam ser feitas, a nossa preocupação é que a gente também pudesse ter um sistema que desse apoio, né, na execução, porque ele conceitualmente ele é muito inovador, mas o sistema que a gente buscou, a gente também gostaria que ele tivesse essa mesma linguagem da inovação. E né? ele está atendendo vocês? Atende. Vocês conseguiram rodar o ciclo? A gente rodou o ciclo, eu tenho até a avaliação final que eu quero mostrar aqui para vocês, porque dentro desse sistema a gente foi buscar mercado, né? A gente foi buscar uma ETIATEC, que é a APOS, que dentre todas as que a gente buscou, é que melhor nos atendeu, porque ela trabalha fundamentalmente com os OKRs. A APOS, né? é uma startup que está incubada lá no InovaBrá, lá em São Paulo. Foi por um acaso, né, que a gente acabou encontrando ela. E ela também, Dentro por de um uma acaso, a lista gente não imensa, sabia. A gente conheceu primeiro ela, etc e tal. Gostamos da proposta e ela nos informou que ela atende o Boticário também. Então o Boticário utiliza o mesmo sistema que a gente Sim. utiliza. E o Sebrae Santa Catarina, depois que a gente implantou aqui, também está utilizando o mesmo sistema. Aí E eu acho que vocês outros compraram estados. o sistema, então? Não, a gente É uma paga 40, licença. É uma pagamos licença. 40 mil reais por ano por esse licença, é um software por assinatura. Sim. 40 E mil hoje reais ele é por ano. licitado. Então, em termos Hoje de ele custo-benefício, ele está licitado e digo assim para vocês, é algo ágil, rápido, se fosse esperar nossa TI desenvolver, não, já pega algo de mercado, Comprou por Pronto. licitação? por licitação. Fizemos Sim. licitação, foi um convite, não foi? Foi um convite. Foi Esse convite, ano foi a modalidade convite. foi convite. Foi convite. Mas, e é um sistema que ele pode ser melhorado. Isso que é bom, né? Que você também não compra algo fechado. A gente ele vai se moldando à medida que a gente também vai sentindo que ele precisa ser aperfeiçoado. Mas de imediato ele já atendeu a nossa expectativa, porque ele conversou muito bem com o sistema, né? Com esse novo modelo da SGP. Então, já foi o primeiro passo, foi à medida que a gente aprovou, né, o SGP 9.0, a gente também adquiriu no mesmo momento o sistema, porque a gente precisava, isso era um gap dos modelos anteriores, instrumentalizar no mesmo ritmo que o sistema propõe, né? Um ponto importante também foi um alinhamento com os gerentes e as equipes. Claro que isso, a gente pensa, poxa, isso é fundamental, né? Não dá para começar nenhum modelo sem fazer esse alinhamento, mas a gente tomou um tempo importante nisso, principalmente no alinhamento com os gerentes. Por quê? Porque na prática é ele que vai fazer a gestão das pessoas nas equipes, não é a UGP. Então esse processo não é um processo da UGP. A nossa intenção desde o início foi passar o bastão para as lideranças, para que eles possam se apropriar, conhecer e fazer a gestão das suas equipes, né? No ano passado ainda a gente não tinha implantado os OKRs, a gente implantou a partir desse ano, né? Porque isso aconteceu já no meio do ano, então as equipes já tinham as suas metas definidas, mas esse ano a gente entrou com os OKRs. Nós fizemos de novembro a fevereiro, as avaliações de performance, competência e desempenho, e aí uma calibragem de resultados antes de feedback, antes de qualquer passo para os colaboradores. Então, a gente conversou com cada gerente sobre esses resultados. Vou falar um pouquinho no detalhe ainda sobre essa conversa. Acho que não. Não está previsto na SGP. Não. Isso aí foi uma prática que a gente pegou, a gente conheceu, entre aspas, a cozinha da Gartner. E eu perguntei na Gartner, como é que vocês fazem dentro dos consultores de vocês, avaliação de performance, etc. E nessa conversa que a gente teve, nós trocamos uma ideia, né, eu e a Dani, e vimos que era uma oportunidade que a gente tinha de implantar. Então o que nós fizemos? Colocamos lá, eles têm eles chamam lá Path to Gold. Então, o colaborador que não está performando bem, eles fazem um pacto de curto prazo, e esse colaborador, se ele não voltar para o desempenho, ele sai da organização. Então aqui o objetivo é o mesmo, é como dar um alerta para aquele colaborador que não está performando bem, é um plano que ele não é ostensivo,
Ou seja, é o gerente com o colaborador, ninguém fica sabendo quem está ou quem não está no Mas quadro. é baseado na avaliação de performance. Sim. Baseado na avaliação sim. de Que performance. também é o gerente que Que faz. também É é o o gerente gerente que que faz. faz. E ela é 360 graus? Não. 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 É o mesmo, É o mesmo do nosso. É. Não, é o mesmo. sendo que eles conseguiram rodar o piloto e tiveram um bom resultado. Só É. que os diretores fazem avaliação dos gerentes também. Não é 360, mas, por exemplo, o gerente aqui que não gosta de, entre aspas, se dispor com a equipe, é o politicão ali, Aparece não, aqui. tá todo mundo bem, não sei o que, não sei o que, a gente pega aqui. É, Então, assim, volta, calibra, porque, cara, sim. é questão Essa- de cultura. E essa etapa Não. De promover as pessoas. foi 15% da casa. 15%. 15%. E já foi feito isso? Já foi feito Já. em abril. Tanto é que o nosso orçamento de gestão de pessoas está naquele limite aceitável, já está com um aumento, foi dado de mérito. A gente ampliou, nosso orçamento anual de gestão de pessoas é 56 milhões de reais. O nosso aumento anual, se não me engano, foi de 815 mil Sim. reais Uhum. de mérito. Mérito. De mérito. Vamos lá. Cada gerente indica quantos para... Que não é um limite de número, é o que a gente indicou Não, e que a mas gente tem um limite do orientou. orçamento. É limite Então, de você tem um orçamento. limite de número. É, mas Você faz a conta Tem, mas inversa. é que, por exemplo, você tem equipes pequenas, então você tem a equipe da UGP, 6 pessoas. Então a gente não deu um número absoluto. Não, mas e se ela pegar e propor que os 6 da equipe dela Se sejam eles promovidos? tiverem a mérito, justificativa é Sim, alta não tem performance. Vai pro Não tem comitê, problema. vai pro É. comitê que vai avaliar Exatamente. Mas quem entra, quem sai. E não, esse não tem um comitê, tá? Só pra, não. mas são A gente não diretores e o GP, que E fazem esse alinhamento final. A gente nesse não alinhamento trabalha com final, o comitê. Tá. vocês não tentam dar uma adequação de X por diretoria, não. Vai baseado tem. neles. Os três diretores sentam juntos e olham a lista do SEDAI como um todo. Isso. E nós, em consenso, ok, foi assim que a gente fez. Sim. Eu sei, Pegamos a mas planilha. A você gente faz viu isso esse para equilíbrio. não privilegiar uma diretoria só, vocês vão tentando calibrar. Tá? A gente olha a o todo. gente faz esse Lá, equilíbrio. Só que a gente está assim, ó, olhando a questão do mérito. Então, se tem pessoa que merece, não importa de qual diretoria seja. É a pessoa com a mas- meritocracia. Mas o mérito é baseado na informação do gerente, né? E foi feito isso aí. O gerente tem que estar muito bem preparado para avaliar. Eu passei por isso aqui no Sebrae Nacional esse Aham. ano. E que é um modelo muito semelhante a esse de Certo. vocês. Uhum. Eu não gostei. Não gostou. Não, você Pelo que passou eu já vi no mercado, aplicando. eu peguei o final Ele participou dele, do né? comitê. Do comitê. Com o lá tem resultado, comitê. com o É. resultado das avaliações. Não, lá o nosso não tem comitê. Não, mas esse comitê seria o que vocês fazem no comitê. Os Tá? três E vocês, os sócios três diretores. formados. Lá era o chefe de gabinete. É um Sim. comitê. Só que foi. O que você achou O que de você achou? Personaliza demais os critérios. Assim, você vai descobrindo, né? Como eu não estava aqui ano passado, eu não sei como é que era, mas assim, na hora de decidir, esse fulano aí que está lá para ganhar 2 step. Pensando bem, esse fulano aí foi indicação da diretora que já saiu. Ah, Ela que queria que. entendi. Então, vamos tirar? Aí eu já. Entendi. Não. Nessa eu já Não, quase tem me que já levantei. distorce toda Né? Aí continuou desse jeito. Não, mas esse aqui é da mesma área. E o gerente saiu, aí pediu para trocar porque o outro foi promovido, o que foi promovido, ele tinha dado 2. Aí eu levantei e saí. Não. Assim, não é um É que critério, no final das Não é um critério contas, meritocrático. eu entendi que é assim, vamos botar para quem que a gente quer. Pois é. Então, veja, claro, eu também acho muito inadequado esse modelo. O nosso aqui, o que a gente está enfocando é a questão da meritocracia. Então veja só, na maior parte dos colaboradores, vocês viram ali tempo de casa, etc. Então a gente está focando na questão da performance. Mas a meritocracia é baseada na percepção do gerente. E na entrega, né? Do gerente, mas E na na entrega. entrega Porque de cada aqui, colaborador. a diferença, sabe qual que é? É que aqui nós três, como a equipe é relativamente pequena, a gente consegue ter o contato com as pessoas e saber exatamente na entrega de cada um. Então a gente está mais próximo. É diferente de uma estrutura grande como o Nacional,
Porque vocês são 2 Sebrais Paranás. Olha a dimensão. O número de funcionários que vocês têm são 2 Sebrais Paranás. O que a gente... E as entregas nesse sistema óbvio? Também. A gente tem a avaliação da competência e da entrega. Então, na calibragem que a gente fez, eu tenho as telas aqui, Gabi. Tem as telas, tá bom. Na calibragem que a gente fez com o gerente, a gente entrou colaborador por colaborador para entender o porquê daquela pontuação que ele estava dando, então tanto a alta quanto a baixa. E quando a gente percebia que a fala do gerente não estava compatível com o resultado da avaliação, a gente indicava que ele fizesse uma revisão, o gerente, não a diretoria. Então, é a competência e a entrega. Então, se ele tinha uma entrega baixa e estava com uma pontuação alta, a gente pediu para revisar a avaliação e ela foi revisada, com base no que estava ali na meta que ele tinha que realizar. Ponto-chave aí nesse processo foi o papel do gerente. Então, nós fizemos 2 videoconferências com gerentes, cada uma de 1 hora, são poucos gerentes, então você consegue aprofundar, com o objetivo de colocar toda a responsabilidade nele. E vamos lembrar o seguinte, isso está atrelado à questão da cultura, do desenvolvimento da equipe. Outro ponto que é importante colocar no contexto para vocês. Fizemos uma troca de gerentes aqui. Quantos gerentes nós modificamos? Foram 6 gerentes. Então isso também veio com uma leva de gerentes novos, que facilitou muito o trabalho. Teve regional, vamos pegar aqui o caso, regional Londrina. Acho que foram 11 colaboradores que ele dispensou? Sim. 11. Em nenhum deles a gente botou o dedo e falou assim, não, mantenha esse. Não demita esse. Carta branca. Só que se responsabiliza pelos resultados. Então a gente deixou muito claro. Então é um movimento conjunto, só para explicar, que diminuiu um pouco essa entre as contaminação de algum tipo de viés que poderia ter. Né? A gente está nesse processo, óbvio que é responsabilidade da Renata, eu só estou dando pitaco. Claro. Nós estamos nesse momento de reflexão sobre isso, né? Inclusive há uma possibilidade que nesse ano nem haja o movimento de avaliação. O que eu entendo é que a gente precisa agregar a esse processo, que é óbvio que tem que ter a avaliação do gerente, ela é a mais adequada, a questão da performance profissional do cara, as entregas dele. Então, como a gente tem hoje indicadores que a gente tem do acordo de gestão, o próprio funcionário também tem que estar, o que ele está contribuindo para cumprir esse acordo de resultado, né? Então assim, ele fez uma entrega bacana e tal, eu vinculo a ele. Isso aí. Então no final eu vou ter a percepção do gerente, né? A percepção da UGP, né? Do comitê e mais as entregas dele. E aí eu acho que fica mais difícil de você manipular. Mas o modelo é esse. Esse é o modelo. O que aconteceu? O modelo não foi aplicado conforme escrito, conforme metodologia. Pois mas como é que você registra isso? Como é que eu vou dizer que aquela entrega, se eu não tinha um indicador para isso? As entregas são todas no sistema. Se você abrir... As entregas baseadas em quê? Em OKR? Gente, só vou dar um exemplo de OKRs. Entendeu? Essa aqui é a minha questão. Os OKRs nossos... Então, vou dar um exemplo para vocês de OKRs da minha equipe. Tá? De OKRs da minha equipe. O Emerson que vem aqui, e depois vocês vão, que é da controladoria, e o AJ, eles estão, por exemplo, com a meta de reduzir em 30% o tempo para realizar uma licitação e para fazer uma contratação direta. Então, por exemplo, a licitação aqui no Paraná leva 142 dias para ser feita, em média. Eles vão ter que reduzir para 89 dias. É ele e o jurídico trabalhando junto. Se não, esse é o OKR deles. É um dos OKRs deles. Então, são entregas, quando a gente fala de entregas palpáveis, etc., que corroboram com o objetivo do SEBRAE, por quê? Porque a gente tem um eixo mobilizador de racionalização e dentro da racionalização a gente previu diminuir o tempo levado nos processos, etc., fazer de outra forma. Então nós vinculamos diretamente os OKRs de todas as equipes do SEBRAE, e eu estou dando aqui exemplos da minha diretoria,
mas com entregas palpáveis. Então, reduzir 30% do tempo de uma licitação, É. reduzir 30%... É fato. Mas aí você Esse tem um indicador legal. Isso. Mas esse Esse é é, indicador. é o conceito, espírito. né? Esse é o espírito do modelo, né? É isso aí. Então, esse é o olhar que a gente fez para essa curva, né? Com base nos resultados. No resultado, o que de fato está gerando entregas, né? Esse foi o nosso esforço aqui. E aí, quando a gente fala da gestão da performance, a gente está falando da baixa até a alta performance. A baixa performance é o plano de incentivo aqui que nós temos, né? Então, sinalizar ao colaborador também que tem a baixa performance e fazer as ações que são importantes aqui para dar a oportunidade para que esse colaborador possa performar, né? Então, também tem um plano aqui definido para que isso aconteça, tá? Que é o plano de alta performance que vocês tinham perguntado, né? Aqui nesse momento também do feedback, né, o fechamento desse processo é o feedback com o colaborador. A gente fez o registro de aspiração de carreira, porque também é um ponto importante que impacta inclusive no desempenho, se aquela pessoa está satisfeita onde ela está. Então abrir essa conversa com o gerente é importante, né, no momento do feedback, de dar o resultado em relação às entregas, de também abrir essa conversa de uma forma transparente, né, de se a pessoa está satisfeita no lugar que está ou não. Só um detalhe, né? Isso não está previsto também no SGP, não está previsto. Ah, de onde veio isso? A Dani, na época que não era nem gerente, era técnica, foi fazer um benchmark na Electro. E a Electro é a empresa lá do Márcio Fernandes, que, quer dizer, o Márcio Fernandes nem está lá mais como CEO, sim. mas foi uma das coisas que nos chamou a atenção nas melhores empresas para se trabalhar, essa boa prática. Perguntar, mas o que você gostaria de fazer aqui na organização? Qual o caminho que você gostaria de percorrer? Esse é um ponto importante que nós implantamos, que aqui dá dois aspectos. O primeiro deles não é a responsabilização da unidade de gestão de pessoas pela carreira do indivíduo. O indivíduo é que tem que também se preocupar com a carreira dele. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo, o gerente coloca essa pauta e muitas vezes isso dá mobilidade na organização. Às vezes tem a Renata que está lá como chefe de gabinete da DAP, mas ela não gostaria de estar lá na DAP, ela gostaria de estar, sei lá, na controladoria, estar em outro lugar. Não está porque eu não quero. Mas se você não tem esse espaço para perguntar para o colaborador e registrar, como é que a gente faz uma gestão efetiva e quando abre alguma vaga, né, como é que a gente pode te ajudar a conseguir esse seu objetivo? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, né? Só... uma preocupação que a gente está tendo lá, na questão da remuneração, é a questão da remuneração vis-à-vis a responsabilidade. Para mim, eu acho um absurdo você ter o mesmo peso da caneta e salários diferentes. Então, se você segue os critérios de promoção natural do SEBRAE e você foi promovida a gerente muito nova, e tem um gerente aí que está no SEBRAE há 200 anos, ele vai ganhar um salário muito alto, você um salário muito baixo, e vocês com o mesmo nível de responsabilidade. Isso lá no SEBRAE Nacional é evidente. Então a gente está preparando um estudo para que a gente nivele isso. Legal. Você chegou a gerente, você vai ganhar o step X. Você deixou de ser, você volta para o teu fluxo normal de carreira. Sim. Enquanto você estiver ocupando um cargo, todos vão ganhar a mesma coisa. Agora, se você, digamos que a gente tenha definido para o gerente que era um step que não era o último, mas você, na sua carreira pessoal, você já está no último, pode acontecer, você mantém o seu salário do último. Então, isso a gente traz quem está embaixo e nivela pelo nível de responsabilidade. Assim, tem gerentes lá em Brasília ganhando 30 e gerentes ganhando 11. Com o mesmo nível de responsabilidade. E eles são cobrados igual, né? A mesma responsabilidade. Sim, eu tenho trazido muito essa discussão, porque isso, de onde eu vim, né, do Banco do Brasil, isso foi solucionado há mais de 20 anos, que era isso também, que era, a carreira era baseada no tempo de serviço. Isso está errado. Que vale a responsabilidade.
Eu não posso... E isso arrumou dessa forma e funcionou muito bem. E desde que eu cheguei no Sebrae, eu tenho brigado por isso, né? Trazido essa discussão. E agora a gente está entrando no nível, já andamos solucionando algumas distorções muito evidentes, e agora estamos trazendo essa discussão para o macro, para fazer uma reestruturação nesse sentido. Aqui a gente já passou, tivemos uma experiência recente, onde nós decidimos, por exemplo, promover 2 gerentes, foram 2 consultores que foram promovidos a gerentes, e a gente estava com uma linha lógica de que não, acho que nós temos que promover para consultor 3. Afinal, ele está numa equipe, onde ele gerencia também equipes que têm consultores 3, etc. Isso se mostrou, na nossa experiência aqui, um equívoco. Foram apenas 2 casos, mas se mostrou um equívoco. Por quê? Porque os gerentes não têm ainda, vamos dizer assim, o grau de maturidade que permitiria eles terem esse avanço no STEP. Porém, todos os gerentes recebem aqui, em termos salariais, 40% de adicional. Então, não, lá também. Então é isso. Só que no nosso caso, o que mostrou, né, e a gente aboliu essa regra. Sim, era feito inclusive com uma avaliação, né? Exatamente. Então hoje como que funciona? Se ele como gerente está lá como consultor 2, por exemplo, analista 2, como vocês têm, né? Analista 2, e ele desempenhou bem, então vamos dar um step. Se aquele step lá levou ele para analista 3, ok. Caso contrário, ele permanece. Natural, né? Porque daí tem diferenças também. Por exemplo, a gente tem gerentes aqui, a Dani é gerente, ela tem uma equipe de 6 pessoas. Pega o Joailson aqui da regional, ele é gerente, mas ele tem uma equipe de 42 pessoas. Nem por isso, vamos dizer assim, nem por isso, a responsabilidade da Dani, como vocês concordam, que ela é diferenciada em relação ao gerente da regional. Ele tem uma maior quantidade de pessoas, tem uma outra função. Mas aí você pode calibrar os gerentes da regional aqui, os gerentes da sede e aqui. Você pode calibrar isso também. Eu concordo com você. Lá no nacional não tem tantas, não existe tantas distorções. Existe, por exemplo, do chefe de gabinete para os gerentes. É o mesmo salário. Eu assino coisa lá que é de diretor, né, por exemplo, que foi delegado para o diretor. Entendeu? Que vira uma festa para o TCU, né? Quantidade de coisas que eu assino. E eu não necessariamente ganho mais do que um gerente. Que não assina nada. Entendeu? Eu estou falando nada no sentido de responsabilizar o CPF. Então, assim, esse cara da regional, ele deveria estar num patamar acima, sei lá, qual é o step máximo daqui? 30? Então, lá o nosso é assim também. Então, a gente estava, sei lá, gerente 26, chefe de gabinete 30. Alguma coisa assim que você... Tem uma diferenciação. Mas sabe que não tem uma diferença tão grande entre eles. Você não mexe na carreira. Não mexe na carreira. Mas sabe que esse... É só enquanto ele estiver... no exercício só do na cargo. função, né? Específico para aquela Qualquer coisa ele função. volta. Ele volta para o salário dele. É o que a gente está fazendo. Assim, eu estou falando, eu não sou da casa, eu sou indicado, Renata da casa. Então, por exemplo, ela pode continuar, ela sobe nesse nível, pelo cargo que ela ocupa, mas ela continua com a vida dela normal, ganhando os steps dela. Amanhã ela virou gerente. Deixa de receber essa gratificação. É isso aí. Mas a gente está trabalhando com isso, só para a gente compartilhar aqui E esse ponto em relação à carreira, essa discussão da carreira, é um ponto que a gente ia avançar, estava já começando a falar algumas coisas no grupo do comitê da SGP, mas ele deu uma parada, né? Acho que a gente precisaria retomar esse grupo, agora a partir do momento que aprovou o novo modelo, para a gente avançar para outros grupos, porque aqui a gente equalizou uma parte do processo, que é a parte de avaliação, de gestão da performance, mas a gente ainda tem outros pontos que a gente precisa conversar e chegar num alinhamento melhor. Esse é um deles. Esse comitê, ele é formado por representantes dos estados, das regiões, região sul, norte, né? Aqui a gente representa a região sul, tem a região norte, que é o Fábio, do Acre,
a Genister, né? Tem o nacional também. Norte e Nordeste também tem representante. Eu acho que essas discussões Então, mais isso aí a gente precisa estratégicas, retomar essa discussão, né? essas discussões mais estratégicas, tem algumas coisas pontuais que já estão sendo tratadas lá no grupo da DAF. Então tem um grupo lá tratando de gestão de pessoas, do planejamento estratégico de pessoal, etc., que é algo que a gente tem que implementar aqui, que eu gostei muito, acho que vai ajudar todo o sistema, né? Mas precisa um grupo discutir a questão estratégica. Então a gente está indo nessa agenda de, vamos dizer, de estancar a hemorragia, mas a gente precisa ter agora essa visão de longo prazo caminhando junto. Entendo que a prioridade está sendo dada nessa agenda para dar celeridade. Que a Dani está falando de retomar, né, justamente esse olhar mais estratégico. E até mesmo olhar isso que está sendo proposto nos GTs. Exatamente. Sim. O comitê, Como é que isso claro. se desdobra, né? para não ficar nada Isolado, né? sem ser contemplado na estratégia, né? Acho que depois que a gente finalizar esse estudo, a gente podia divulgar para o Simplão estar lá, podia divulgar para os outros Sebraes também. Não, aí muda o SGT. Então aí vai para o comitê e aí os estados vão fazer adesão. Eu não sei se a gente vai botar isso nesse SGT. Entendeu? Pode ser então, motivo. Mas acho que- incluir, né, esse estudo. De qualquer forma, que for melhor prática, eu entendo que tem que ser disseminado. Sim, com certeza. Para te ganhar, né? Então, se é algo positivo, É essa avaliação que a gente tem que fazer, né? é isso aí. Tem que replicar. E aprender junto, né? Porque a gente está num sistema que, enquanto a gente está aprendendo junto, a gente se fortalece também. Bom, então aqui a gente tem o final, né, do processo do feedback com aspiração de carreira. O sistema que a gente, né, tem trabalhado é o sistema DAPOS, como a gente já comentou, e ele tem acesso mobile também. A gente consegue visualizar tudo que está descrito no sistema, tanto no computador, no celular. Então ele é bem interativo nesse ponto, né? Pode lançar Aqui aí, eu vou passar porque foi uma apresentação que a gente fez para as equipes, Ah, para só falar um volta. pouquinho Volta. do OKR. Só que esse aqui é importante. Aquilo que a gente tinha comentado antes, que os OKR estão soltos. Exatamente. Eles têm, entre aspas, uma linha de causa e efeito, né, que eles estão conectados. Então, como eu falei para vocês, os eixos mobilizadores lá, racionalização. Opa, então é por isso que tem um OKR lá do Emerson, de Qual é a minha parte disso? reduzir o né? tempo. Né? Qual é a minha parte? Só que então, Que cabe a mim, né, eu acho em que relação a só isso. para vocês avaliarem aí, nesses eixos mobilizadores, nas estratégias institucionais, lembrar de colocar aí os indicadores da apoio de resultado. Ah, sim. Mas é que eles foram recentes, né? Não, eu sei, Uhum. só para ficar no Claro. radar de Sim, vocês, sim. tem que colocar Também, isso né? aí, tá? Sem dúvida. Também está ligado à estratégia. Então, desdobra nas metas de equipes e nos OKRs. Então, os OKRs têm essa vinculação, né? E tem prazo para acontecer, né? Não é todo mundo no mesmo prazo, que é o final do ano, onde todo mundo cumpre, está tudo, né? Não. A gente tem prazos reais aqui para acontecer e entregas também bem específicas de cada um. Aqui passado, que é o mais do conceito do OKR, acho que não vale a pena a gente entrar nesse detalhamento, mas a gente fez também todo um trabalho de conversar com as equipes, explicar, né, o que a gente, como é que faz, né, implantando, como é que a gente se desdobrou essa implantação. Eu entendo que a gente está num processo de aprendizado aqui também, da implantação dos OKRs. A gente tem em torno de 800 OKRs inscritos. A grande maioria está ligada a desafio, não a rotina, não a tarefas que já estão postas, aí, já precisam ser feitas, né? Mas a gente tem um espaço aí de melhoria, a gente vai avaliar agora, né, no final do ano, como é que foi a implantação e o cumprimento dessa nova metodologia. E aqui a gente fez uma avaliação desse ciclo, porque também era um ponto que a gente sempre ficava um pouco sem essa informação. Então, a partir do momento que a gente fechou o processo, a gente fez uma avaliação final. E essa avaliação, ela incluiu desde a etapa de orientação, tanto da UGP quanto do gerente, o uso do sistema e a etapa de feedback, para a gente ver como é que é a resposta, como é que foi a resposta das pessoas. E para nós, uma avaliação de 8.9 final da equipe em relação a esse tema, uma avaliação muito positiva. Muito positiva. A gente percebe até o nível de ruído, né, Gava, que deu todo esse processo. Então,
sinal que a gente está no caminho, né? Claro, a gente sempre tem que ajustar algumas coisas, melhorar, mas a gente está bem no caminho. Ok? Então, esse é a avaliação final, né? Do processo do ciclo de 2018. Aqui a gente também tem outros programas que eu vou mostrando aqui para vocês, né? A gente tem também dentro do núcleo de carreira o programa de sucessão, que a gente faz também no momento de fechamento das avaliações de competência e desempenho, ou seja, na avaliação da performance dos colaboradores, com cada gerente, uma leitura sobre a possibilidade de sucessão, não para aquela unidade, mas para o SEBRAE como um todo. Né? Então, é um programa que ocorre a cada 2 anos, é a periodicidade que a gente avalia os potenciais sucessores. Ele parte do princípio que a função de liderança, vamos dizer assim, né, e essa posição, ela tem algumas características que distinguem, né, a pessoa em relação ao potencial, em relação à curiosidade, quanto aquela pessoa assim, é instigada, né, por fatos novos, por buscar novas informações, como ele traz a partir dessas informações insights para transformar a realidade dentro do seu projeto, dentro da sua área, como ele engaja as pessoas que estão ao seu redor, isso mesmo sem ocupar uma posição formal de liderança. Mas são indícios que a gente avalia na equipe que podem sinalizar o potencial dentro da equipe. E como ele trabalha a determinação como motor para gerar resultado. Né? Ou seja, não fica só no campo das ideias, mas também traz resultado. Então, são esses aspectos que a gente avalia com cada gerente para identificar potenciais de sucessão. É um processo que não é aberto para casa, a gente não divulga essa identificação, isso é feito com o gerente por vários motivos. O primeiro deles, para a gente não gerar uma expectativa nas pessoas. Então, a gente está formando um mapa de sucessão, mas não necessariamente dizendo que aquela pessoa será ou não sucessor. Né? Mas vocês têm um programa de desenvolvimento dessas pessoas? Depois a gente faz o acompanhamento ao longo desses 2 anos, a gente expõe aquela pessoa a situações onde ela pode estar próxima do gerente, capacitações, ações de desenvolvimento, que vão desenvolvendo alguns gaps que a gente percebe, né, dentro dessa identificação como necessidades de desenvolvimento. A pessoa então, não sabe que ela faz parte ela não sabe que ela é uma candidata. Só que a gente começa a colocar ela em umas fogueiras, entre aspas, começa a colocar ela em algumas capacitações especiais. Ela desconfia. Ela tem... Não. Nem sei se ela desconfia, mas é um negócio tão sutil, porque assim, se a gente precisa fazer qualquer movimentação, precisamos tirar o gerente daqui e colocar lá. Como aqui a gente não tem a figura do gerente adjunto e tal, né? Então o que a gente faz? Essa pessoa aqui, ela já está, entre aspas, pronta, ninguém nunca está, né? Mas ela está mais apta, vamos dizer assim, a ocupar aquela Quando o posição. gerente sai de férias, algum consultor ou substitui São formalmente? Substitui. E aí já são esses que estão... São esses. São esses. São esses. Daí cada gerente às vezes adota uma estratégia. Não, dessa vez, o que você acha, Gaba? Estou pensando em colocar fulano. Dependendo do período, falou. Ok, que é um período que a gente sabe que não vai ser muito conturbado, falou ok. Caso contrário, falo não, deixa o Zezinho, porque o Zezinho é um cara que Tem confiança. tem confiança. Então, e a gente... Isso a gente não tem. Esse é um programa que... Eu lembro da educação tá vendo? Uma coisa assim, né? Confiança. Então, mas personalizou. E aqui nesse programa a gente tem uma etapa de identificação que a gente faz com o gerente e depois validação com a diretoria, ou seja, a diretoria valida esse mapa que a gente traz a partir da avaliação que a gente faz com o gerente. Antes, eu estou preocupado com o horário. Vamos em frente. Vamos mais 10 minutinhos? Tá bom. Vamos, porque... Ixi, já passou. Já passou, É. mas eu acho que vale Só a pra pena gente porque fechar, assim, então. só estou calibrando com o interesse de vocês, entendeu? Com vocês, Assim, estão dando bastante Eu atenção. só queria... que a Isso, gente- vamos direto ao ponto, o que você precisa saber. Então assim, eu já vi, mas assim, eu não queria deixar de ver o fundo lá, o sistema garantidor de crédito. Se tivesse oportunidade, no horário. Bom, vocês aqui... Ah não, ele já passou, eu já peguei o material. O material, Pode é. deixar. Tá. Tá, toca. E Posso? qualquer coisa Frente? também você pode Não, ligar não, depois já para tô ele, com entrar em material, contato e... já tô com material. Tá bom. Tá. Então aqui a gente passa para outros núcleos, só para a gente trazendo algumas ações, né? Então a Universidade Corporativa, a gente tem um núcleo no Paraná, claro, né? As ações que são
que a gente identifica aqui como prioritárias, independente do que é feito em parceria com o Nacional. Esse ano a gente fez uma identificação de temas estratégicos, ou seja, o que o nosso desafio, né, voltando lá, preparar as pessoas. Então, quais são os temas realmente que a gente precisa investir na capacitação? Sim, está vinculada à UGP, dentro da UGP. Então, temas que a gente identificou como necessários a gente desenvolver, e em cima disso a gente está traçando as nossas ações. Inovação, metodologias ágeis, monetização, vendas, gestão de projetos, criatividade e inovação, mudança de mindset. Então, são esses os temas que a gente tem, identificou com as unidades como prioritários para fazer frente ao que a gente tem aí aos nossos desafios, aos OKRs, né? Então, esses são os temas. Alguns programas que a gente tem